Bom dia. Vocês estão felizes? Vejo muitas pessoas novas aqui, eu acho que vão ficar para o batismo, né? Batismo nas águas. É a decisão mais importante da nossa vida. É um começo de uma nova história na vida de vocês. É um começo de uma nova história com Jesus e com a família dele, que é a igreja. E tenho muita expectativa para o batismo de vocês. Vai ser uma mudança de mentalidade, uma mudança de estação na vida de vocês. E eu fico muito feliz quando eu vejo batismo. Batismo e casamento, é duas coisas que eu fico muito feliz quando eu vejo. Meu Deus, é um novo nascimento e uma nova história a dois. Porque Jesus e a sua igreja vai ter um casamento. Queria que você fechasse seus olhos agora. Sei que a Lu já orou, mas eu gostaria de orar também. Feche seus olhos. Repita comigo. Espírito Santo, me revela Jesus hoje. Me dá discernimento espiritual. Eu quero aprender como operar no dom de discernimento de espíritos. Me revela o Pai hoje. Traz luz para minha mente e fogo para o meu coração. Amém. Abram suas Bíblias em João 4, versículo 1. Primeira carta de João. Se puder colocar o versículo ali. 1 João 4, 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Próximo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus dessa forma. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Próximo. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Vocês ouviram que ele vem e agora já está no mundo. Voltando para o versículo 1, ele fala para a gente provar os espíritos. Mas o que está acontecendo aqui na carta de 1 João? Que tempo ele escreveu essa carta? Em que ano ele escreveu? Para quem ele escreveu? E de onde ele estava escrevendo? Na tradição, que é na história da igreja, relatos históricos, afirmam que João estava escrevendo essa carta entre 70 depois de Cristo até 100 depois de Cristo, entre esse meio tempo. E os estudiosos afirmam que ele não estava em Jerusalém, ele estava em Éfeso, ou nas regiões da Ásia ali. Por quê? Porque em 70 depois de Cristo foi quando teve a invasão e Jerusalém foi tomada e destruída. Então ele não estava propício para os cristãos ali, e ele estava nesse lugar, onde ele faz, no livro de Apocalipse, ele manda, através de uma revelação, através de Jesus, ele manda um recado para a igreja de Éfeso. E ele estava ali naquele lugar. E ele escreve essa carta para um povo que estava acontecendo o quê? Estava numa época de uma heresia. Heresia é algo que não condiz com o evangelho de Cristo. E essa heresia era um pensamento filosófico dos gnósticos. O que é o gnosticismo? O gnosticismo, o que ele acredita? Deixa eu abrir aqui no meu computador. Eles acreditavam que a salvação não vinha simplesmente por Jesus. A salvação, ela acontecia puramente por um aumentar de conhecimento, um aumentar de intelectualidade, não só uma intelectualidade racional, mas uma intelectualidade espiritual. Por meio de visões, por meio de seres espirituais, eles acreditavam que, dessa forma,
eles poderiam ser salvos, e era como se fosse um pequeno grupo que eram os mais inteligentes, os mais intelectuais e mais espirituais. Eles também acreditavam que a matéria em si era ruim, o corpo físico era ruim, tudo na natureza era ruim. Só o que era bom era o espiritual. Só o espiritual era bom. E eles acreditavam que Jesus era um ser iluminado, mas ele não era o único caminho que levava até Deus. Isso é o que os gnósticos acreditavam, e isso estava entrando na igreja primitiva como um pensamento misturado com o cristianismo. E eles negavam que Jesus veio em carne. Por quê? Porque eles acreditavam que o corpo era ruim. Então, como que poderia o Filho de Deus habitar num corpo? E aí, João, ele vem e diz o quê? Provai os espíritos para ver se procede de Deus. E simples assim, aquele que confessa que Jesus veio em carne, esse espírito procede de Deus. Mas o que não confessa que veio em carne é o espírito do anticristo, que eram essas pessoas que estavam trazendo confusão para dentro da igreja e um pensamento que não faz sentido nenhum. Para eles, a salvação, eles não acreditavam na remissão, não acreditavam no perdão dos pecados, não acreditavam que pela fé os pecados eram apagados, pela fé no sacrifício de Jesus. Não acreditavam que Jesus tinha se sacrificado. Eles acreditavam que era só uma história, mas que Jesus era um ser que não diferenciava muito dos anjos. E isso é um problema. Por quê? Porque, trazendo para os nossos dias de hoje, quando a gente tem um pensamento puramente que as minhas experiências espirituais, elas vão me levar para um lugar que vai me permitir ser salvo, eu estou num pensamento gnóstico. Quando eu acredito que o meu intelecto, ou aquilo que eu penso, ou a minha capacidade intelectual vai me levar para um lugar onde eu vou ser salvo, que as minhas experiências vão me levar para esse lugar, eu estou num pensamento errado. Eu estou num pensamento contrário ao Evangelho de Cristo. E João, ele está confrontando tudo isso. João, ele está confrontando isso. E quando ele fala que provai, essa palavra provai, ela no original grego, ela vem falar no sentido de você... É como se você colocasse um ouro e algo extremamente sem valor. E você prova o valor do ouro e prova o valor daquilo que não tem valor. E você chega à conclusão o que é valoroso e o que não é valoroso. É colocar algo um do lado do outro e ver o que realmente tem valor. O que realmente é verdadeiro e o que é falso. E aí quando ele fala provai os espíritos, ele está falando disso, de colocar do lado. Eu gosto de como as pessoas que são treinadas para identificar notas falsas, o que elas fazem? Elas não ficam vendo várias notas falsas. Pô, essa daqui é falsa, essa daqui é falsa. E elas não passam o dia inteiro estudando notas falsas. Elas simplesmente se expõem diariamente à nota verdadeira. Elas estão dia e noite sendo expostas à nota verdadeira. E aí quando aparece uma falsa, ela por intuição, ela vai dizer, essa daqui é falsa. Tem alguma coisa errada com essa daqui. Porque eu conheço tão bem a verdadeira, que quando a falsa aparece, eu sei que ela não é verdadeira. E aí ela vai identificar onde está o erro, comparando com a verdadeira. Então, meus irmãos, trazendo para o nosso contexto, nós temos que estar simplesmente tão conectados, tão com os olhos apaixonados por Jesus, tão fixados em Jesus, quando vier algo que não condiz com o caráter de Jesus, com a expressão de Jesus, com o Espírito Santo de Deus, eu vou olhar e vou falar, estranho. Primeira sensação é que aquilo é estranho. Isso é a base do discernimento de espíritos. Isso é a base do dom de discernimento do Espírito. É um dom do Espírito Santo. Eu queria que abrisse 1 Coríntios 12, 3. Por favor. 1 Coríntios 12, 3. Se você puder acompanhar aí. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo.
Então existe uma fonte que jorra para a vida, uma fonte que traz a revelação do Cristo, uma fonte que traz a clareza. E nessa arte aqui, o que eu queria retratar? O discernimento é basicamente assim, é preto no branco. Você simplesmente olha e percebe qual que é a diferença entre um e outro. E no fundo eu coloquei a imagem da tumba aberta. A tumba onde Jesus foi colocado, está aberta e está vazia. E ali está dando em direção às 3 cruzes, onde ele foi crucificado no meio e os 2 ladrões do lado. A tumba está vazia e a cruz está vazia. Se você olhar bem daqui, é como se fosse um óculos. Você coloca um óculos e você tem uma lente, e você enxerga aquele lugar, como se você estivesse enxergando com um lado assim, ó. Por que eu quis retratar isso? Para você poder discernir a palavra, para você poder discernir as experiências espirituais, para você discernir se a voz procede ou não de Deus. Cristo é o nosso mediador entre nós e o Pai, mas Ele também é o nosso mediador entre nós e o nosso irmão. Então, quando alguém fizer algo contra você, sempre lembre, Jesus morreu por ele. Jesus morreu por mim, mas também morreu por ele. Aquela pessoa que te maltratou, aquela pessoa que fez coisas horríveis com você ou falou mal de você, Jesus morreu por ele também. Jesus morreu pelos pecados dele. Ah, mas ele não merece, eu também não mereço, você também não merece. Nós não merecíamos, mas Jesus morreu no nosso lugar. E quando a gente olha numa perspectiva de Jesus para as pessoas, a gente aprende a amar as pessoas. A gente aprende a olhar para as pessoas a perspectiva do céu. Muitas pessoas, em nome do discernimento, elas começam a julgar os ambientes. Elas julgam as pessoas, elas julgam a igreja, elas julgam tudo e se chamam profetas. Mas você não precisa ser um profeta para ver o que está errado num lugar. Mas você precisa ter um discernimento para enxergar só o que Deus enxerga. Você precisa ter um discernimento de espírito para enxergar somente aquilo que Deus pode enxergar, aquilo que é o tesouro escondido. É nisso que está o discernimento de espíritos. Eu gosto de contar experiências, então eu vou contar aqui. Conta a história, o discernimento de espírito. Deixa eu achar aqui. Ó. Tá aqui, ó. 1 Coríntios 12:10. A outro, o poder para operar milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. A outro, interpretação de línguas. Paulo está citando os dons do Espírito Santo. E dentro dos dons está o discernimento de espíritos. Só que nesse capítulo, que é o capítulo 12, está num sanduíche ali de capítulos. Tem o 12, o 13 e o 14. O 13 fala do perfeito amor de Deus. O 14 fala que ele desejava que a igreja profetizasse. E no 12 tem uma lista de dons do Espírito Santo. Ele caracterizando cada dom. E nisso, que ele começa a caracterizar cada dom, ele traz nesse sanduíche o quê? Que tudo que ele está falando, ele não colocou ali de maneira equivocada o amor entre os dons. O amor é como, sabe o manual do usuário? Que você pega o carro, você tem um manual de como usar aquilo. O amor, ele é a perfeita motivação de cada dom espiritual. Seja a profecia, de você receber uma palavra para entregar para uma pessoa, seja você orar por um milagre, seja você ter a fé para alcançar algo, seja você ter o discernimento espiritual. Pô, aquela pessoa ali não está legal. Pô, tem um demônio ali. Pô, tem um anjo ali. O amor é o guia. E aí ele fala desse perfeito amor. Não é só, simplesmente um amar de passar a mão na cabeça de uma pessoa, está tudo bem, tudo que ela faz de errado. Isso é uma perspectiva humana de amor. Mas o amor de Deus para conosco, que é o ágape, ele fala assim, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera.
O perfeito amor lança fora todo medo. O amor não se alegra com a injustiça, mas tem o seu fim na verdade. O amor nunca falha. Esse amor sacrificial, esse amor de Jesus por nós, é esse amor. E aí quando Deus ele nos mostra, você está num lugar, e Deus mostra um espírito maligno numa pessoa. Muitas pessoas vão atribuir o espírito maligno à pessoa, mas é um espírito que está aprisionando ela. Se você não tem uma perspectiva de amor, você começa a julgar a pessoa, ao invés de se posicionar como filho de Deus e expulsar aquele demônio, e amar aquela pessoa, e trazer a restauração para aquela pessoa, trazer ela para um lugar de ser filho de Deus. Esse é o discernimento de espíritos. O discernimento de espíritos não é simplesmente eu enxergar onde tem demônio, enxergar pessoas endemoniadas, mas é você entrar em ambientes e fazer leituras que somente Deus pode te entregar. Você chega num ambiente e percebe que aquele ambiente está carregado de algo, mas pelo discernimento Deus te dá uma estratégia para destravar aquele ambiente. Seja uma oração, seja uma declaração, seja simplesmente chegar e falar algo para uma pessoa, para trazer o reino de Deus para aquele ambiente, trazer o reino de Deus para aquele lugar. E aí você está ali discernindo, é como se o discernimento, é como se eu tivesse vários copos aqui, e eu tenho uma garrafinha, e aí eu começo a encher. Só que pelo discernimento, eu sei até quanto eu posso colocar de água, que a pessoa quando pegar o copo, não vai derrubar quando ela for andar. Não sei se está dando para entender a minha analogia, mas é você colocar a medida certa pela prática. Queria que colocasse aí, Romanos 5,14. Romanos não, Hebreus 5,14. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido, no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante se tornaram aptos para discernimento, tanto bem quanto mal. O discernimento ele vem pelo exercício constante. Ele é um dom dado por Deus quando a gente busca, Senhor, me dá discernimento. Eu preciso de discernimento para todas as áreas da minha vida. Eu preciso discernir os espíritos. Sabe quando você vai fechar um negócio e você percebe que aquela pessoa, ela não é uma pessoa de confiança, mas você não teve um contato tão profundo com aquela pessoa, você não tem comprovação daquilo que está acontecendo no seu coração, mas você sabe que aquilo não vai dar certo e você não tem paz. O nome disso é discernimento de espíritos. E aí você faz o quê? Você em contato com o Espírito Santo, com a sua palavra, você toma uma decisão. E às vezes ele vai tirar a tua paz para você não fazer aquilo, para você não fechar aquele negócio, para você não colocar o seu filho naquela escola, para você não tomar aquela decisão, discernimento sobre decisões. Como decidir, como agir. E aí eu estou ali, e aí eu discerno. Sempre que você olha na Bíblia que uma pessoa teve uma visão de um anjo, ou teve uma visão de um demônio, ou qualquer coisa do tipo, nesse sentido de experiências, está no dom de discernimento de espíritos. Porque a Bíblia ela não relata o dom de ter uma visão. A Bíblia relata os dons, segundo 1 Coríntios 12, segundo Romanos 12, e segundo Efésios 5. Ela vai relatando os dons ali. E dentro do discernimento de espíritos você tem visões, você tem impressões, você consegue ter a clareza de algumas coisas que outras pessoas não têm. Certa vez eu estava num retiro e eu estava fazendo parte da liderança. E tinha uma moça que ela estava todo mundo ali no Espírito. Estava todo mundo no Espírito. Até então todo mundo achava que estava todo mundo no Espírito Santo. E aí tinha uma moça que ela estava lá falando umas línguas e estava fazendo alguns movimentos. Eu olhei de longe e na hora eu olhei e falei, esse não é o Espírito Santo, é demônio. Eu pensei. E aí eu chamei a pastora
e falei, pastora, vem cá, vai lá orar por aquela moça. Na hora que ela botou a mão, a moça caiu no chão e começou a gritar e começou a manifestar. E aí a pastora olhou para mim assim, meio que, tá, como assim? Aí eu peguei, fui no ouvido da pastora e falei assim, fala para ela perdoar a mãe dela. E na hora que ela falou, perdoa sua mãe, de novo o demônio. E na hora que a gente conseguiu, e ela decidiu perdoar a mãe dela, ela foi liberta. Pelo discernimento, pela prática, pelo exercício constante, você se torna apto a discernir. Você enxerga coisas que naturalmente você não enxerga. Você vai além do natural. Olhar para um lugar e dizer que tem um defeito, não precisa ser profeta para achar defeito nas coisas. Todo mundo vê o defeito naquele lugar, mas enxergar só o que Deus enxerga, aí precisa de discernimento espiritual. Enxergar só o que o céu está enxergando. Enxergar o tesouro dentro das pessoas, isso é discernimento. Enxergar as pessoas, não só ali, mas como Deus as enxerga no futuro. Trazer para a fé. É discernir o ambiente, é ler os lugares. E aí você está ali, e nesse contexto aqui de João, que ele fala do anticristo, o espírito do anticristo, ele está ali combatendo essa heresia dos gnósticos, que eles acreditavam que existia um Deus, acima de tudo, que desse Deus emanava como se fosse emanações, como se dele saísse pedaços, assim, ó, que eram, eles chamavam que os anjos eram como se fossem essas emanações, os gnósticos acreditam assim, e aí vinha uma experiência angelical, e dava um conhecimento para eles, e aí eles achavam que com aquele conhecimento eles estavam mais próximos de Deus, e eles ignoravam o corpo humano, dizendo que aquilo era mal, e somente o espiritual era bom, e eles ignoravam que Jesus vinha em carne, porque para eles a matéria é ruim, e não poderia o Filho de Deus vir em carne. Então João pega e fala assim, é fácil discernir, você vai discernir dessa seguinte forma, aquele espírito que confessa que Jesus veio em carne, esse é o espírito que procede de Deus, e aquele que não confessa isso, esse é o espírito do anticristo e de falsos profetas, de falsos mestres. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa palavra anticristo no original, essa preposição anti, ela não tem somente uma conotação de dizer contrário a algo, mas no lugar de algo. Se você traduzir, vai estar assim, ó, no lugar de Cristo. Se eles acreditavam que a salvação era por meio de um mero intelecto espiritual, de experiências, eles queriam colocar no lugar de Cristo a salvação. E quantas coisas a gente tem colocado no lugar de Cristo que nos leva a Deus? As nossas boas obras, o nosso intelecto, às vezes até aquilo que nós fazemos de bom, até servir na igreja a gente coloca como algo que está, de alguma forma, pagando por algo. Mas na verdade, só existe um caminho, e esse é o caminho da fé. Acreditar que Cristo veio, que Ele pagou um preço pelos nossos pecados, ao terceiro dia Ele ressuscitou, e um dia Ele voltará, e não tem humano no mundo que possa pagar um preço, para que seja salvo em si mesmo, simplesmente acreditando no preço que foi pago. Eu não merecia, você não merecia, e nós temos que ter os dois pés firmes, nessa revelação, que Cristo é o Filho de Deus, e somente por meio dele que eu me achego ao Pai, é somente por meio dele. Não existe outro caminho. Os gnósticos achavam que Jesus não era o único caminho, mas essa é uma heresia que a gente tem que combater com tudo que a gente tem, porque Cristo é o único caminho que nos leva ao Pai. Não existe outro caminho. E o Espírito de Deus faz com que essa verdade saia daqui e entre aqui dentro, como uma revelação, como uma verdade no nosso interior, onde a gente olha e fala assim, eu não somente sei que Cristo veio aqui, mas eu tenho uma certeza e uma convicção que Ele veio e que um dia Ele vai voltar para me buscar. E que agora eu sou filho de Deus, porque o Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ele testifica, Ele nos dá a certeza que somos filhos de Deus. Nós temos que ter essa certeza, nós somos filhos de Deus.
Por quê? Porque nós somos bonzinhos? Não, porque Cristo pagou o preço, porque Ele é o único que é bom, porque é Ele. É por Ele que a gente vive, é por Ele que a gente se move, e é por Ele que a gente existe. É somente por Ele. E existe outra carta que combate essa heresia dos gnósticos, é a carta de Colossenses, que Paulo escreve ao povo de Colossenses. Essa foi uma carta que ele escreveu ali mediante ao tempo de 60 a 65 depois de Cristo. E ele está combatendo a mesma heresia que João está combatendo. E eu queria que vocês abrissem comigo também em Colossenses, que ele traz uma perspectiva, porque são duas pessoas diferentes escrevendo acerca de uma única pessoa, que é Jesus. Colossenses, deixa eu achar aqui. Está aqui, ó. Colossenses 2,17. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha o prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Ele está combatendo a mesma coisa, que eram os gnósticos, que acreditavam nessas experiências, nesse intelecto, e eles deixavam de lado aqueles que não tinham conhecimento, porque era como se eles fossem os melhores. E isso não estava baseado no amor, isso não estava baseado numa inclusão de família, estava baseado num mérito próprio, de um intelecto próprio, para alcançar um lugar em Deus, e os outros que se explodam. E aí João, ele continua, voltando lá na primeira carta de João, ele continua: aquele que ama o próximo, ele está em Deus. Aquele que ama a Deus, esse é o Espírito que procede de Deus, mas ele transborda esse amor para com o próximo. E aí ele combate outra parte, que é a carnalidade dos gnósticos, que não amavam os outros, e estavam simplesmente se inflando na sua mentalidade carnal, tendo essas experiências como base para humilhar outras pessoas, numa pretensa adoração de anjos. Mas, e aí você tem que discernir e voltar para a maturidade. É errado ver anjo, é errado ver demônio? Não. Os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Está escrito em Hebreus. Então quer dizer o quê? Que os anjos são enviados pelo Pai, são presentes do Pai, que eles vão estar aqui na terra como uma extensão do seu poder para cumprir um propósito a qual eles foram designados para que a gente cumpra a nossa missão aqui. Às vezes trazendo estratégia, às vezes fazendo o que eles fazem, às vezes trazendo um livramento. Vocês acham que esses livramentos que tem de Deus, de acidente, de tudo, não são os anjos que estão ali? A gente às vezes não vê, mas eles estão ali. A gente não vê, mas tem vários anjos aqui. Por meio do discernimento eu vejo. Mas vocês percebem que Paulo, ele não repreende os gnósticos, que eram crentes meio misturados ali, que tinham uma deturpação na crença deles, que iniciam uma apostasia da fé, iniciam deixar de lado a fé em Jesus. Mas ele não repreende o dom de discernimento, de ver o mundo espiritual. Ele repreende a mente carnal de contar detalhadamente as experiências a fim de humilhar outras pessoas, a fim de colocar de lado outras pessoas. Ele não repreende o dom, ele fala para buscar o dom. Em 1 Coríntios 12. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles não estavam fundamentados naquele que é o cabeça, Cristo. Então nós temos que, quando Deus ele dá esse dom, você vai indo mais profundo nesse dom. Eu lembro quando a minha visão abriu, e eu comecei a ver anjo, comecei a ver demônio, comecei a ver um monte de coisa. E Deus falou para eu abrir em Colossenses. E eu abri, e Ele me mostrou esse versículo.
E ele falou assim: não permita que aquilo que eu te dei se torne uma distração para você tirar os olhos de mim. Não permita que o dom, a ferramenta que Deus te deu, se torne uma distração para tirar os teus olhos dele. Porque Paulo vai falar, queria que vocês abrissem Colossenses capítulo 1, versículo 15. Vamos, Colossenses 1:13. Vamos ler essa parte aqui que é o que mais faz meu coração queimar. Eu amo essa carta. Eu amo com tudo porque Paulo ele confronta essa heresia como? Colocando a supremacia de Cristo. Combatendo, eles falavam que Cristo não era o único caminho. E Paulo fala que Deus colocou a sabedoria dele, o conhecimento dele, tudo em Cristo. A plenitude dos céus foi em Cristo. A formação e a criação foi através de Cristo, Filho de Deus. E aqui, ele coloca aqui, Colossenses 1:13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mal procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Corpo físico, eles não acreditavam que o corpo físico era bom, eles acreditavam que era mal e só o espírito, mas foi pelo corpo físico de Cristo que nós fomos reconciliados. Mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele coloca a grandeza de Cristo. Não sei vocês, mas o meu coração queima sempre que eu leio essa passagem. Meu coração começa a queimar e é sempre uma renovação dentro de mim, olhar a beleza de Cristo. Aqui ele fala que ele é a imagem do Deus invisível. Sabe o que ele está querendo dizer? Que aquele Deus que os judeus não entendiam no Antigo Testamento, que se revelava de maneira pontual, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Tsequimu, que são os nomes de Deus, o Deus que provê, o Deus que é cura, o Deus que é a minha justiça, o Deus que é a minha bandeira. Todos esses nomes que expressam o caráter e a bondade de Deus, era como se eles olhassem de longe, mas em Cristo, Cristo traz a perfeita imagem de um Deus invisível que eles olhavam de longe. Ele traz algo palpável, algo que a gente consegue se identificar. Alguém que veio como Filho de Deus, passou por todas as tentações, mas sem pecado, santo, imaculado, e morreu no meu e no seu lugar. Essa é a beleza do Evangelho. Nós não merecíamos, mas a gente saiu de escravos para livres, e não só livres, mas herdeiros de um reino. Nós temos a nossa herança é a salvação, a nossa herança é cura, a nossa herança é viver uma vida abundante com Ele, aqui e na eternidade, é conhecê-lo. E uma chave que Deus me deu, quando estava tudo acontecendo, minha mente estava uma loucura, eu estava vendo um monte de coisa, Ele falou assim: filho, você precisa, sempre que você abrir a sua Bíblia, você precisa procurar Jesus. Do Antigo ao Novo Testamento, Jesus disse para os fariseus: vocês examinam minuciosamente as Escrituras, mas não percebem que a lei e os profetas, toda ela, aponta para mim, aponta para Ele. O próprio Jesus já ensinou a ler a Bíblia. Leia a Bíblia procurando Jesus. Às vezes você vai estar lendo o Antigo Testamento, ele vai estar na entrelinha. Podemos ver em Gênesis que eles pecaram.
e estava com folha de figueira. E Deus mata um animal e cobre eles com a pele desse animal, com o pelo desse animal, para cobrir a vergonha deles. Já estava apontando para Jesus. E Deus, ele pega e fala assim: da semente da mulher virá um descendente, que pisará na cabeça da serpente, e essa lhe ferirá o calcanhar. Ele já estava falando de Jesus, lá na queda, lá no Éden. Em toda a Bíblia, aponta para Jesus. A gente se perde quando a gente olha para a palavra como um simples livro de informações. É maravilhoso fazer uma exegese, é maravilhoso você olhar o original, é maravilhoso. Mas se você faz tudo isso e não encontra Jesus, você não passa de um mero judeu. Porque o judeu, ele é muito bom nisso, mas eles têm um coração fechado para o nosso Senhor. Você não passa de um mero cabeção intelectual. Você sabe fazer todas essas coisas, mas você não encontra Jesus nem se relaciona com Ele. Você precisa olhar para essa Bíblia como uma carta de amor do Pai para você, como uma carta de amor do amado para sua noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Nós temos que olhar para a Bíblia com um prazer. Ler a Bíblia não tem que ser um fardo, mas encontrar com o Espírito de Deus, encontrar com Jesus na revelação da palavra. O Espírito Santo sempre vai nos conduzir para Cristo e a revelação do Cristo. E dessa forma a gente vai discernir todas as coisas. Através da cruz, eu olho. Às vezes, eu vejo pessoas pregando nas igrejas. E elas pregam, elas falam. E em nenhum momento elas falam de Jesus. Se ela não fala de Jesus, se ela não expressa Jesus, ela não pregou. Ela deu uma palestra, ela fez qualquer coisa do tipo, mas ela não pregou o Evangelho, porque o Evangelho é Cristo, esse crucificado e ressuscitado no terceiro dia, e o seu reino. É a boa nova do reino de Deus, e o reino é o governo de Cristo sobre todas as coisas. Tem arrependimento de pecado, tem renúncia, tem tudo isso. Esse é o Evangelho de Jesus. Mas a boa notícia é que nós estávamos afastados, mas Deus ansiava por um relacionamento, e Ele resolve a distância enviando o seu Filho. Aí tem muitas pessoas que vão em prego e dão uma palestra e não falam de Jesus. No máximo que fala é quando vai orar e fala assim, em nome de Jesus, amém, e vai embora. Às vezes tem gente que vem e profetiza, mas não aponta para Jesus. Aponta para si mesmo, aponta para um ego, abençoa as pessoas de alguma forma, mas aponta para si mesmo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ela não entendeu nada quando o Apocalipse diz que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Não existe espírito profético que não aponte para Jesus. Porque o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele aponta para Cristo, é entronizado como Senhor. Ele aponta para Cristo como Filho de Deus, como um alvo da nossa adoração. Ele aponta para Ele. E sempre que é ministrado algo com relação à libertação, com relação à cura, com relação à profecia que edifica, que exorta, que encoraja, o destino das pessoas ao sair desse ambiente é serem mais apaixonados por Jesus. Não é outro objetivo, é serem mais apaixonados. É se render, é virar as costas para o pecado e falar assim, eu não quero mais a pornografia, eu não quero mais o álcool, eu não quero mais as drogas, eu não quero mais essas coisas, porque eu sei que isso entristece o coração do meu Pai. E quando eu faço isso é como se eu estivesse cuspindo na cara de Jesus na cruz, porque Ele pagou um preço para que eu não precisasse mais depender dessas coisas. Ele pagou um preço pela minha liberdade. Ele pagou um preço e me deu autoridade sobre o pecado. O Espírito Santo, ele não vem só simplesmente com você chegar aqui na igreja e você sentir um arrepio e todo esse negócio, mas ele vem para te trazer poder para você vencer as suas circunstâncias, para você vencer as enfermidades e para você vencer o pecado. Ele vem com poder. Mas se você recebe autoridade para fazer algo e você não faz, é como se, vou dar um exemplo. Temos um guarda de trânsito.
E ele tem autoridade para dar voz de prisão para alguém que fizer algo de errado. Só que ele não sabe. E muitas pessoas fazem coisas erradas na frente dele, ele não faz nada. Porque ele não usa a autoridade que ele tem. É isso que a gente faz quando a gente fica escravo do pecado, sendo que Jesus já pagou o preço para que a gente fosse livre. A gente só precisa escolher e dizer, eu não quero mais isso, e parar de fazer. Porque o Espírito Santo já te deu poder, já te deu autoridade sobre aquilo. Você só precisa se arrepender. Você só precisa virar as costas para aquilo e falar assim, Deus, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo me livrar desse pecado de estimação. Mas eu sei que se o Senhor me der graça, eu vou conseguir. Eu só tenho que tomar uma decisão. Virar as costas para isso. E olhar para o Senhor. E continuar caminhando. Porque muitas pessoas, elas falam assim, você tem que matar a sua carne. E aí, o que entra na cabeça das pessoas? Claro, nós temos que matar a nossa carne. Mas elas fazem assim, ó. O pensamento das pessoas, quando alguém fala isso. Está aqui o pecado. E aí, o pecado está aqui, e a pessoa fica assim, ó. Eu não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar. E com a cara no pecado. Não vou pecar, não vou pecar. E não tira o olho do pecado. E está aqui, ó, flertando com o pecado. Não vou pecar, não vou pecar, eu tenho que matar minha carne. Em jejum e oração, mas não tira o olho do pecado. Mas a Bíblia diz assim, ó, se pelo Espírito de Deus fizeres morrer as obras da carne, porque a mentalidade da carne é morte, mas o Espírito é vida, o Espírito está contendendo com a carne, como que é fazer morrer as obras da carne pelo Espírito? Vou dar uma ilustração. Aqui está Jesus, aqui está o pecado. O pecado passou lá. O que eu tenho aqui é tão bom, e o pecado bate na porta, não. E eu continuo andando com ele. E o pecado está cada vez mais distante, e eu continuo andando com ele. Para onde eu estou olhando? Para o pecado ou para Jesus? Para Jesus. É pelo Espírito de Deus que a gente faz morrer as obras da carne. Não tem como eu dizer assim, eu quero parar com algo se eu fico olhando para ele dia e noite. Eu tenho que virar os meus olhos para o meu Senhor, abraçar ele com tudo. E fazer dele o prazer da minha vida. E quando o pecado bater na porta, eu já estou tão distante, eu já estou tão apaixonado por Jesus, que aquilo eu nem lembro mais como é que é. A lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. E ali não está falando de uma lei escrita como a Torá. Ali ele está num contexto de uma lei espiritual. Quer dizer o quê? É como se fosse a lei da gravidade. Quando ele fala que a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte, é como se tivesse uma força que me atraísse para o pecado. E aí Jesus aniquilou o pecado na carne. Ele crucificou e ele faz assim, ó. Essa lei já não existe mais. Agora é a lei do Espírito da vida. Que significa o quê? Eu tenho uma impulsão, eu tenho uma atração pelas coisas do Espírito. E eu vou sendo atraído pelo Espírito. Mas aquela força gravitacional do pecado não tem mais. Por isso eu fico indignado quando as pessoas, elas não conseguem me libertar. Não conseguem porque não quer. Por quê? Porque ela precisa fazer tanta força para pecar, porque para andar no Espírito é só se render. Para pecar tem que fazer força. Para pecar tem que olhar para o pecado, tem que flertar com o pecado, e ficar olhando, e ficar olhando, e ficar olhando, e ficar olhando, e peca. É como aquelas pessoas que querem parar com um vício, querem parar com algo, e não para de pensar naquilo. A primeira coisa é renovar o pensamento. Se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Colocar essa roupa, renovando os pensamentos, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é digno de louvor. Nisso, pensai, nisso. É viver dia e noite pensando nele, apaixonado por ele. Quando você está apaixonado por uma pessoa, você simplesmente pensa nessa pessoa, você não se esforça para pensar nela. É assim que a gente se livra do pecado. É se tornando apaixonado por Jesus e você não para de pensar nele. E quando você vai ver, você tem tanto prazer nele que aquele prazer do pecado você nem se lembra mais. E à medida que o tempo vai passando, que você vai caminhando, aquilo fica tão distante, mas tão distante, que você nem lembra. Qual que era o gosto daquilo? É igual eu, acho que tem uns 8 anos que eu não bebo refrigerante. Eu nem lembro qual que é o gosto da Coca. Eu nem lembro mais. Nem me faz falta. Eu nem lembro mais.
É a mesma coisa, você começa a se tornar apaixonado por outras coisas. Você começa a semear no Espírito e vai começar a colher no Espírito. É nisso que rege o discernimento de espíritos também. Você precisa simplesmente olhar para ele. Como eu falei no começo, uma pessoa que vai identificar uma nota falsa, ela não fica procurando várias notas falsas para ela olhar. Ela se expõe diariamente à nota verdadeira. E quando aparece a falsa, ela sabe que tem algo de errado. É assim o discernimento. Você olha para Jesus assim, tão de perto, e abre a Bíblia e Jesus, 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 Jesus. Espírito Santo me revela Jesus, me revela Jesus. E aí quando aparece alguém que prega um falso evangelho, você sabe, está errado, mas eu nem sei o que está errado, mas eu sei que não é o mesmo Espírito que eu vi aqui. Não é o mesmo Espírito com o qual eu estou acostumado a me relacionar. Não é o mesmo Espírito. Não é o Espírito de Cristo. O Espírito de servo. O Espírito humilde. O Espírito que tem toda a autoridade. Aquele amor sacrificial. Não é o Espírito Santo. É outro tipo de Espírito. Às vezes camuflado. E para encerrar, eu queria que você abrisse em Gálatas 1. Deixa eu achar aqui. Gálatas 1:6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Ele fala que, se você tem uma visão espiritual, você tem um dom, você vai ver anjos e demônios. Se esse anjo chegar para você e pregar um evangelho diferente do evangelho de Cristo, que te leve distante do caráter de Cristo, que esse anjo seja amaldiçoado. É ter os olhos fitos em Jesus e usar o dom à medida que o Espírito Santo te ensina, à medida do amor que tudo crê, que tudo suporta, tudo espera, que não tem o seu fim na injustiça, mas tem o seu fim na verdade. O amor nunca falhará, o perfeito amor que lança fora todo medo, esse amor que é sacrificial, esse amor servo, esse amor do qual Cristo Jesus morreu e Ele escolheu ir para a cruz, por causa de mim, por causa de você, para cumprir a vontade do Pai. Se alguém pregar um evangelho diferente daquele que nós vimos na palavra, que seja tirado. O discernimento de espíritos, ele vem nesse sentido. Ele só vai ser aprofundado à medida que você olha para Cristo, você se relaciona com Ele, você se torna tão íntimo da palavra, tão íntimo do evangelho, que ele começa a fazer parte do seu sangue. E quando aparece algo diferente, você entende, esse aqui não é o evangelho, esse aqui não é um profeta genuíno de Deus, porque eu conheço o Espírito Santo de Deus, porque eu conheço o Cristo que eu sirvo, porque eu conheço Ele de maneira profunda e íntima. Queria que você ficasse de pé. Você que chegou aqui e está lutando contra um pecado, eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração. Baseado nessa palavra que a gente falou sobre virar as costas para o pecado, virar as costas para aquilo que nos impede de nos relacionarmos com Deus. A lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Você só precisa se render ao Espírito Santo e decidir virar as costas para o pecado, decidir virar e seguir em direção a Jesus. Como eu falei, abraça Jesus e vira as costas para o pecado. Se você chegou aqui e você está com dores, nessa manhã eu estava orando e eu vi como se viesse uma mulher que estava com fortes dores de cabeça. Foi tomar um café de manhã e ela estava com muita dor de cabeça. E ela até pensou em não vir para a igreja, mas ela veio quase que arrastada.
Eu queria que você que se identificou com essa palavra, botasse a mão onde está doendo, na sua cabeça. Se você tem dores em outra parte do corpo, nas costas, no pé, em qualquer lugar, coloque a mão aí, se você puder. Nós vamos orar também. Senhor, obrigado, porque na cruz você levou tudo sobre si. Você levou nossas dores, enfermidades, pelas tuas pisaduras somos sarados e curados. Eu quero declarar que toda e qualquer dor de cabeça, dor nas costas, dor nos pés, dor nos rins, desapareça completamente na autoridade do nome de Jesus, porque o Senhor pagou um preço para que nós fôssemos curados. Eu queria declarar sobre aqueles que fizeram uma decisão firme de virar as costas para o pecado e olhar somente para o Senhor, de uma forma apaixonada. Senhor, dá graça para que eles possam continuar caminhando firmes, olhando para o Senhor. Que essa decisão seja para o resto da vida deles. Eu declaro liberdade sobre vícios, eu declaro liberdade sobre a mentira, eu declaro liberdade sobre a pornografia, sobre promiscuidade, eu declaro liberdade e leveza nesse dia de hoje. Hoje é dia de liberdade. Eu declaro em nome de Jesus, e eu declaro que esse culto hoje vai ser extremamente abençoado. Hoje é dia de novos nascimentos, hoje é dia de batismo. Eu declaro, Senhor, que hoje é um dia de novos começos, não só para quem vai descer as águas, mas para quem vai pisar nessa igreja hoje. Hoje é um dia de uma nova estação. Eu declaro em nome de Jesus, amém.